Nós falamos na semana passada que as mudanças acontecem na vida de uma pessoa quando ela se conscientiza que precisa ser mudada. Eu não mudo se eu não tiver essa conscientização. E, primeiro momento, eu tenho que ter uma conscientização. Segundo, eu tenho que decidir mudar. Então, como é que eu vou ativar a minha vida de oração? Primeiro, eu tenho que perceber que eu preciso orar. Sim ou não, gente? E depois eu decido orar, mesmo eu não querendo orar. Certa feita, pastor Eibe, nosso pastor presidente, o pastor mais influente da nossa igreja no mundo, ele falou que muitas vezes ele lê a Bíblia sem querer. Ele falou de púlpito em Fortaleza: olha, às vezes eu oro sem querer. Às vezes eu jejuo sem querer. A vida cristã não tem a ver com aquilo que eu quero. Aliás, Paulo falou em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse vê que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Quer dizer, ele não vive para ele mesmo, eu não vivo para fazer aquilo que eu quero. Então, às vezes, levantar 6h20 para poder estar orando 6h30, não é o que eu quero. Mas às vezes o que eu preciso, quem está comigo aqui. Então, olha só, nós vimos também na semana passada que as melhores igrejas da Coreia do Sul, eles têm diariamente culto de oração. 5 da manhã, as portas estão abertas, culto de oração. Nós vimos também na semana passada que só na China, que a China é considerada um país comunista, muito fechado para o evangelho, só na China dizem que tem mais de 2.000 igrejas orando dia e noite. Nós vimos na semana passada que na Indonésia, um país muito fechado, um alto índice de muçulmanos, lá tem mais de 40 torres de oração 24 horas por dia. Nós precisamos aprender com os asiáticos, gente. E eu quero falar para você, por exemplo, quando eu falo aprender com as pessoas, os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. Eles oram ao nascer do sol, eles oram ao meio-dia, eles oram às 3 da tarde, eles oram quando o sol se põe e oram de noite. 5 vezes por dia eles oram. A pergunta que eu faço para nós nessa manhã: quantas vezes por dia eu oro? Aliás, só para você ter uma noção, o Islã é a religião que mais cresce no mundo. Hoje eles já são 1,9 bilhão, quase 2 bilhões de adeptos do Islã no mundo. Eles não são a maior religião do mundo ainda é o cristianismo, mas o cristianismo é quem? São os evangélicos e católicos. Nós somos 2,3 bilhão. Nós estamos só 400 bilhões abaixo do Islã. Então, eles crescem muito, porque eles são o quê? Muito fervorosos. 5 vezes por dia o cara que é do Islã, 3 da tarde, ele coloca o tapetezinho dele lá e começa a orar. Meio-dia, começa a orar. E, nós temos que aprender com eles a orar, gente. Eu falei também na semana passada que o melhor da oração não é o que nós falamos para Deus. E também não são as respostas que nós recebemos de Deus, e sim a gente desfrutar da presença, da comunhão de Deus. Irmãos, quando a gente chega nesse nível, eu não oro por obrigação, não é um peso, não fica aquela coisa, tudo bem que às vezes nós estamos cansados, mas não é aquele peso, tem que orar, não, eu vou porque eu preciso estar, eu amo a presença, eu amo estar com Deus, eu amo sentir a presença de Deus. Quando a gente estuda todos os avivamentos que já aconteceram no mundo, todos eles, é impressionante, a oração foi a mola propulsora de cada avivamento, que trouxe um despertar no processo da evangelização, que trouxe um derramamento do Espírito Santo. A oração sempre foi esse veículo. Por exemplo, dentre esses avivamentos do mundo, nós tivemos um despertar muito forte, conhecido como o despertar na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, em Califórnia, que aconteceu em 1906 até 1910, 4, 5 anos de avivamento. Lá, interessante que um grande homem de Deus chamado William Joseph Simon, ele foi um grande protagonista daquele movimento, e a história relata que ele orava 7 horas por dia. É muito ou não, gente? 7 horas orando. E lá tinha culto, na Rua Azusa, 3 reuniões diárias. Ele morava numa casa
um pouco em cima, ele descia, chegava no templo, ele disse que ele colocava o seu rosto dentro de uma caixa e ficava lá, orando, 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 10 minutos, às vezes mais de 1 hora. E diz que quando ele tirava o rosto da caixa, Espírito Santo batizando pessoas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, um movimento de adoração profundo. Observe, tudo isso, gente, é o quê? É produto final de oração. Isso é muito forte. Mas eu quero falar com os irmãos hoje. Semana passada eu falei sobre 10 pessoas que oraram no Velho Testamento. Essa semana eu ainda não vou sair do Velho Testamento. Então eu vou continuar indo do Velho Testamento, só que eu escolhi somente 5 pessoas. E a nossa ideia, como eu falei domingo passado, não é fazer uma exegese, não é pegar um texto e fazer uma exposição refinada dele. Isso não é a intenção, nós queremos mais apresentar para os irmãos essas pessoas. E dito isso, nós vamos começar agora. Mas só para deixar claro também, todo o texto que eu vou estar usando hoje no telão é o texto retirado da nova versão transformadora, NVT. Qualquer versículo que vai estar aqui vai estar na NVT para você entender. Vamos então entrar no assunto de hoje. Pessoas que oraram no Antigo Testamento. Vamos começar hoje um homem de Deus chamado Elias. Diga assim comigo, Elias. Leia comigo, por favor, no telão aí. 1 Reis 18:42 diz: Acabe, quem era Acabe? O rei de Israel. Foi comer e beber. Elias, porém, diga assim comigo, subiu ao topo do monte Carmelo e prostrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos e, diga assim, orou. Para você entender esse contexto aqui, o profeta Elias tinha falado o seguinte: olha, o povo estava com dura cerviz, revoltados contra Deus. Elias falou o seguinte: olha, não vai chover, só vai chover quando eu dizer que vai chover. Quantos anos parou sem chover, gente? 3 anos e meio. Então a terra está árida, a agricultura comprometida, as pessoas passando necessidade, muita seca, muita mortandade de animal, escassez, o povo assolado. Elias fala para o rei Acabe: olha, avisa Acabe que vai chover. Vai chover, avisa Acabe que vai chover. Se você pode ver isso no versículo 41. E ele manda um recado: olha, Acabe, vai chover, pode ser que possa preparar que vai ter muita chuva. Ele falou o seguinte, versículo 41, eu já ouço o som de muita chuva. Diga assim, eu já ouço o som de muita chuva. Irmãos, o que representa chuva na Bíblia? Prosperidade, bênção, resposta de oração, amém ou não? Então eu quero profetizar sobre você que eu já ouço o som de milagres na sua vida. Eu já ouço o som de que a sua família está sendo transformada. Eu já ouço o som que você está prosperando financeiramente. Eu já ouço o som que você venceu o pecado. Eu já ouço o som de muita gente nesse prédio, amém, gente? Temos que ouvir antes de ver. A Bíblia diz que o rei desce, ele acredita no profeta. Mas a Bíblia diz que quando o rei vai descer para Jezreel, a cidade, a Bíblia diz que o profeta sobe no Monte Carmelo. Eu tive com o Andrés Alegria de 2014 em Israel. Fomos lá onde dizem que é o local que o Elias orou, né, para que Deus derramasse fogo, para consumir aquele holocausto. Um local muito interessante, a gente fica muito emocionado. Mas a Bíblia diz que ele sobe no monte e ele coloca o rosto entre os joelhos e começa a orar. Diz que essa posição que Elias fica era a mesma posição que as mulheres hebreias tinham filhos. Isso aqui é muito forte porque, meus irmãos, muitas vezes para a gente desenvolver intimidade com Deus é preciso manter-se só. Fora do convívio de pessoas. Por exemplo, para você que é sanguíneo, o sanguíneo gosta muito de gente, gosta de estar no meio da galera. Gente, é bom estar com gente. Talvez o sanguíneo tenha mais dificuldade de ficar só. Mas muitas vezes, o Acabe desce com toda a sua comitiva, vai chover. O profeta sobe sozinho e começa a orar. O que eu aprendo com isso? Muitas vezes o local de oração é um local de solidão. Melhor dizendo, de solitude. Não é solidão, é solitude. Solitude, eu estar só e não me sentir só. Solidão, eu posso estar no meio das pessoas e me sentir só. Então, é um local de solitude.
Você observa que quando a vez a vida de Elias, ele passou 40 dias orando e jejuando. Veja comigo, por favor, mas você fala assim, mas o Watson, Elias é um homem muito respeitado. Você vê no Velho Testamento, Moisés representando a lei e Elias sendo o protagonista entre os profetas, sendo o maioral dos profetas. Olha o que o Tiago fala sobre Elias, veja comigo no telão. Elias era um humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente, para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Aprenda comigo, às vezes existe uma oração, tem que ter o quê? Insistência, sim ou não, gente? Persevere na oração, insista na oração, insista. Ele orou outra vez, o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir o quê? As suas colheitas. Então Elias, homem como nós, homem como o Watson, pecador, homem como o meu querido Reginaldo, que peca, homem como o meu querido Diego, que peca, pecador. Mas que esse homem entendeu que a oração era um veículo de milagre. E a Bíblia diz que ele ora insistentemente. Eu clamo, eu clamo, eu clamo. Isso aqui é muito forte. É tão forte a questão da oração com insistência, que quando, voltando para o 1 Reis 18, quando ele fala o seguinte para Acabe, vai chover, ele sobe o monte, então ele começa a orar. Ele ora uma vez, ele fala para o seu servo, vê se talvez tenha alguma nuvem com chuva. Não vem, ele continua orando. Pela 7ª vez, o seu servo fala o seguinte, olha, Elias, eu estou vendo uma nuvem com a palma da mão de um homem. Ele fala o seguinte, desce, e diz para o rei que vai chover, para ele ir rápido, porque senão ele não vai conseguir chegar em Jezreel. Então, olha só o nível de perseverança de oração. Irmãos, nós devemos orar por uma chuva de ativação de oração na nossa igreja, amém ou não, gente? Nós temos que orar por isso, porque a oração, meus irmãos, ela molha a terra árida do nosso coração. E uma terra árida, uma terra seca, ela não produz o fruto do Espírito Santo. Outro exemplo de oração é quando o profeta Elias, ele convoca os 450 profetas de Baal. Ele fala o seguinte, olha, nós queremos, existe uma dupla crença em Israel. Uns seguiam o Deus de Israel, outros a outros deuses, existia um misticismo religioso. Ele fala o seguinte, olha, vamos decidir quem que manda aqui, quem que é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que ele convoca os 450, olha, vocês vão oferecer um holocausto, o Deus que responder com fogo é Deus verdadeiro. Você lembra que eles fizeram um altar, e oravam até meio-dia, começavam a se cortar, Deus responde, Baal responde, e Baal não tem poder de nada, preso. Ele fala o seguinte, agora chegou a minha vez. Reconstruiu o altar, arrumou tudo, mandou cavar valetas em torno do altar, encheu de água. Irmãos, vamos aqui, olha aqui para mim. Se eu quero que algo pegue fogo e coloco água, é meio contrassenso, sim ou não? Aliás, a água apaga o fogo, sim ou não? Encheu de água, e o que ele fala, não está no telão, eu vou ler aqui para você. 1 Reis, se você quiser acompanhar comigo, 18, 36 e 37. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e orou. Ele falou assim, abre aspas, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Ele continua, prova que fiz isso porque tu mandaste. O Senhor respondeu, ó Senhor, responde-me, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o Deus verdadeiro, estás buscando um povo que se volta para ti. Você conhece a história? Que Deus manda fogo e consome todo aquele holocausto. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui para algo muito interessante. O versículo fala, prova que fiz tudo isso por tua ordem. Deixa eu falar algo aqui para você. Deus só tem compromisso
em responder o que Ele nos mandou fazer. Tem muita gente que faz conta por aí, faz várias besteiras por aí, e fala o seguinte: agora Deus resolve. Deus fala: resolva. Ele só faz o que Ele mandou fazer. O profeta era convicto: eu fiz porque o Senhor me mandou fazer. Esse aqui é um ponto muito interessante de ser analisado. Esse aqui é algo muito forte. Segundo personagem de hoje, por causa do nosso tempo, Davi. E Davi, eu quero mostrar alguns tipos de oração que Davi faz. Primeira, oração de direção. Segundo Samuel, veja no telão aí comigo. Então Davi perguntou ao Senhor. Diga assim comigo: perguntou ao Senhor. O que é isso, gente? Oração. Devo sair para lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Muita gente fazendo coisas que Deus não mandou fazer, não consulta a Deus, pensa, decide por si, só faz e depois quer que Deus resolva. O que o profeta falou? O que o Davi fez? Que também era um profeta de Deus. Deus, eu posso ir? O que eu aprendo com isso? Eu posso ser sócio dessa pessoa, Deus? Eu posso casar com essa pessoa, Deus? Eu posso fazer essa faculdade, Deus? Eu posso mudar de emprego, Deus? Eu posso ir embora de João Pessoa, Deus? O que eu posso? Eu posso. Esse é a direção de quem busca Deus. Eu vejo também em Davi uma oração de cura. Você observa que quando ele adultera com Batseba, a Bíblia diz que a mulher engravida e o filhinho nasce. Só que Deus falou o seguinte: esse menino vai morrer. O que ele faz? Em 2 Samuel 12:16, Davi suplicou ao Senhor. Diga assim: suplicou ao Senhor é um sinônimo para oração. Que poupasse a vida da criança, jejuou e passou a noite prostrado. Deus respondeu? Não. Porque Deus tinha falado: o menino vai morrer. Mas ele orou, ele entendia que se Deus respondesse ou não, ele sabia que o milagre tinha que vir pela oração. Eu também vejo em Davi, meus irmãos, oração de gratidão. Por exemplo, ele fala em 1 Crônicas 17:16, então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e o quê? Ninguém mudou não? Bora mudar aí, meu amigo. 1 Crônicas 17:16. Eu estou confiando na mídia aí, só no dedão aí. Mudou ou não? Vamos lá. E o que, gente? E orou. Diga assim: então o rei Davi entrou no santuário, pôs-se diante do Senhor e orou. E sabe, nessa oração, o que ele fala? Essa oração muito forte. Ele diz: quem sou eu, ó Senhor? Quem é minha família? Para que o Senhor me desse tudo que eu tenho hoje. Meu Deus, hoje eu sou rei, sou abastado, sou rico, sou famoso, muitas mulheres, muita fama, tenho tudo, sou o maioral em Israel. Mas ele fala: quem sou eu? De onde eu vim? Quem é minha família? Que minha tribo? Eu era o caçula, o que ficava lá no redil das ovelhas, lá no meio do campo. Aliás, meu Deus, quando o Samuel foi lá, meu pai nem lembrou que eu existia. O profeta fala: está faltando alguma coisa. Tem mais alguém? Tem mais um lá. Quem sou eu? Isso é gratidão, gente. Eu quero perguntar para você nessa manhã: você tem sido grato a Deus em suas orações por todas as bênçãos que Deus tem te respondido? Você é grato quando você ora? Você ora quando vai fazer uma refeição? Você é grato quando você vai no banheiro fazer o 1 e o 2? Não me pergunte o que é o 2. Tem gente que usa bolsa de colostomia, não é isso? Um odor, uma tristeza, um transtorno, uma tristeza. Irmão, quando você for ao banheiro, fala assim: oh, glória, aleluia, Jesus, aleluia, obrigado. Agradeça, meu irmão, é verdade. Você é grato por ter amigos. Já falei sobre isso há algum tempo atrás lá no outro prédio. Existem agências hoje na Ásia, como o Japão,
que agências de amigos, o cara vai para uma festa, não tem namorada, não tem mulher, não tem nada, não tem amigo, contrata alguém da agência, o cara vai para o jantar com ele, senta lá à mesa, conversa como fosse amigos, sendo pago. Quantos amigos você tem? Amém? Quantos amigos, gente? Olha só, eu vou daqui a pouquinho, se Deus permitir a gente, ir lá para casa do Alan com a Leide, para um churrasco. Olha só. Com vários amigos, o pessoal do louvor está todo mundo hoje comendo churrasco lá com a gente. Amigos, isso é dádiva. Tem que ser grato, sim ou não? Você é grato pela sua família, pelo seu marido, pelos seus filhos, pela sua esposa, mesmo que não são perfeitos, você é grato. Você ora agradecendo a Deus pela igreja que você tem? Sim ou não? É importante. Davi falou o seguinte: quem sou eu? Meu Deus, eu nem merecia isso. Mas eu aprendo também que Davi, ele orava pela vida pessoal. Veja comigo, Salmo 4:1, ele diz: responde-me quando clamo a ti, ó Deus que me faz justiça. Livra-me das minhas angústias, tem compaixão de mim, ouve a minha oração. Ele ora por ele mesmo. Olha para mim, Deus, olha para mim. Ele continua no Salmo 17:1, ele diz: ouve, Senhor, a minha súplica por justiça, atende o meu clamor por socorro, escuta a oração, pois ela vem de lábios sinceros. Deus, quando eu oro a Ti, eu estou com sinceridade. O tempo não me permite, mas deixa eu só dar uma pincelada aqui. Essa palavra sincero vem do grego. Os gregos vem da palavra sincera. Os gregos faziam as suas apresentações teatrais, então eles, para se descaracterizar dos seus amigos, eles pintavam o rosto para ninguém perceber que era o Ódio que estava fazendo a apresentação. Então, é tiraceira, isso que é sinceridade. Ele fala: eu sou sincero contigo, Deus. Mas eu também vejo em Davi oração de arrependimento. Quando ele peca contra Batseba, que ele mata Urias, ele trai a nação, ele faz barbáries. Ele no capítulo 51, no versículo 1 de Salmo 1 e 2, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor Deus, por amor de Ti, por causa da Tua compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Ele vai falar no versículo 10, cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Ele tem oração de arrependimento. Irmãos, eu acho que uma das principais orações que a gente tem que fazer na igreja é oração de arrependimento. Quando você for tirar o seu tempo a sós com Deus de manhã, amanhã, antes de ler a Bíblia, qualquer coisa, Deus me perdoa, lava minha alma, me purifica, me ajude a ser santo como o Senhor é. Davi orava sobre arrependimento. Mas também Davi tinha orações frequentes. Veja Salmo 5, versículo 3, escuta a minha voz logo cedo, amanhã, 6:30 da manhã. Amém ou não? Amém ou não? Amém, 6 da manhã. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Diga assim comigo: toda manhã. Oração que tem um fluxo diário. Toda manhã eu apresento. E eu fico só o quê? Esperando em Deus. Ele diz ainda em Salmo 42:8, durante o dia, porém, o Senhor me derrama o seu amor, e à noite entoo cânticos, e faço orações ao Deus que me dá o quê, gente? Vida. E por último, Davi vai falar o seguinte, 119 de Salmo 62, levanto-me à meia-noite, para te dar o quê? Graças por teus justos estatutos. Meia-noite está começando o dia. De manhã, meio-dia, de tarde, de noite, levantando e adorando a Deus. Terceira pessoa de hoje, Ezequias. Veja comigo, por favor, 2 Reis 20, de 1 a 3. Por esse tempo, Ezequias ficou doente, estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Abre aspas. Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperar dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede. Pode ser assim, pode ser encostado na parede. E ele falou: lembra-te de mim, Senhor. Eu sempre te servi com fidelidade e devoção. E de como sempre fiz o que era certo
reto aos teus olhos. Depois o rei chora. Irmãos, o tempo não permite, mas toda vez que um profeta adentrava a sala de um trono de um rei, era para comunicar algo. Muitas vezes era comunicar: você vai vencer, vai lá, pode guerrear, a vitória é sua. Talvez quando ele adentra a sala do trono de Ezequias, Isaías adentra, talvez Ezequias pensou: o que nós temos de bom hoje no cardápio? E ele recebe uma mensagem fulminante. Deus mandou vir aqui, rei, para você arrumar a tua casa, organiza teus negócios, arruma teus filhos. Na verdade, não tinha filho, né? Arruma tuas mulheres, arruma teu reino, porque você está doente, vai adoecer mais, e você vai o quê? 7 palmos para baixo. O que ele faz? Aqui tem uma chave importante. Muitas vezes, quando a gente recebe um diagnóstico, as pessoas se desesperam, sim ou não? Choram, gritam, zurruam, se matam, vão para a farmácia, se endividam, fazem qualquer coisa. O que Ezequias fez? Virou o rosto para a parede e disse: Deus, lembra-te que eu te servi com fidelidade, que eu fui um homem devoto a ARA, que a revista atualizada vai dizer: eu te servi com inteireza de coração, e eu fiz o que é certo. Versículo 4, olha o resultado dessa oração, versículo 4 no telão comigo. Então, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, recebeu esta mensagem de Deus: volte, Ezequias, líder do meu povo, e diga: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Diga assim comigo: diga assim, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Ele fala: eu vou te curar. 3 dias você vai estar bom. Aliás, eu ainda vou te dar 15 anos de vida. Irmãos, que milagre. Sabe, eu sou persuadido que não existe outra resposta para esse milagre, a não ser um homem devoto à oração. A não ser um homem que entendeu que a oração é a mola propulsora do avivamento. A oração é a mola propulsora da cura, amém ou não, gente? Ele virou e ele orou a Deus. Isso aqui é muito forte. O que eu quero falar para aplicar para os irmãos aqui? Diz que a mensagem positiva tem que ler a Bíblia, explicar e aplicar. 3 regras. Deixa eu aplicar agora. O que nós temos que aprender com a vida de Ezequias? Sempre a oração deve ser a primeira resposta. Diga assim: sempre a oração deve ser a primeira resposta. Não busque, quando estiver doente, o médico. É pecado procurar médico? Não, não é não. Mas primeiro busque a Deus, sim ou não, gente? Ele buscou a Deus. 4ª pessoa de hoje, Daniel. Daniel 6,10 diz que quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, qual era a lei? Os perseguidores de Daniel, primeiro Daniel, se você for ler todo o livro de Daniel, 12 capítulos, um homem sábio, entendido, de muita comunhão com Deus, de muita oração, de muita revelação, e ele começou a ser perseguido pelos os magos babilônicos. E começaram a criar regrinhas para poder, casca de banana, ele cair. E a casca de banana é o seguinte: rei, façam uma lei, um decreto assim, que quem em 30 dias orar a qualquer Deus que não for a ti, vai ser morto. Vai ser jogado na cova dos leões. Ele não sabia o que ele fez. Ele orou. Veja comigo aqui, quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para a sua casa, diga assim comigo, como de costume. Diga assim, ajoelhou-se no quarto do andar de cima. A casa do homem era duplex, né? Será? Casa duplex, uma coisa boa. Com janelas abertas para Jerusalém. Abre o janelão. Abriu. Jerusalém está para cá. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes por dia. Diga assim comigo, 3 vezes por dia. Davi 3 vezes, Daniel 3 vezes. A gente vai estar vendo aqui que, talvez daqui uns 2 domingos, que a gente tem que ser full time, sem cessar. Você deixa para frente um pouquinho, eu vou falar sobre isso.
3 vezes por dia. Mas eu acho muito interessante porque existe essa frase chamada como de costume. Isso aqui, meus irmãos, evidencia que os hábitos de oração de Daniel eram de consentimento público, um sinal da sua genuína devoção a Deus. Da mesma forma que nós precisamos ter essa devoção por oração. A minha pergunta é, você é acostumado a orar? Como de costume, como de prática. Eu venho para cá todos os domingos de manhã e às vezes uma vez por mês à tarde, como de costume. Você vai para o seu trabalho como de costume. Então, olha só, como de costume. Mas a Bíblia diz que ele também se ajoelhou. Aqui é algo muito interessante, porque existe um ajoelhar. Toda vez que alguém se ajoelha fisicamente, é sinônimo de humildade, de respeito e devoção a alguém. Não estou dizendo que nós temos que orar sempre de joelho. Não estou dizendo isso. Aliás, tem algumas igrejas que a gente vai e as pessoas estão de joelho. Amém. Aqui tá dizendo que orou de joelho, mas também não há regra. O importante é que existe um joelhar-se, o quê? Espiritualmente falando. Quando eu posso estar em pé ou deitado, mas eu estou de joelho. Eu estou inclinado, respeitando, reverenciando a presença de quem? De Jesus. Então, esse ajoelhar tem que se falar assim, não simplesmente de um ato físico, mas de uma atitude interior que está comigo. Diga amém, Jesus. Então, Daniel foi um homem exemplar. Para a gente finalizar o último de hoje, eu quero falar com você sobre Jonas. Você vê no capítulo, um livro pequeno, 4 capítulos, capítulo 1, Deus fala para Jonas, Jonas, você vai ser profeta em Nínive. Você vai para lá, os ninivitas eram inimigos do povo de Israel, perseguidores, eram rivais. Deus fala o seguinte, vai para lá e você vai pregar para aquele povo, para eles serem salvos. O que o profeta falou? Nem morrendo, ou nada. E você observa que Jonas é engolido no capítulo 2 pelo grande peixe. Veja comigo o versículo 1 do capítulo 2. Então, já dentro do peixe, Jonas faz o que, gente? Orou ao Senhor, seu Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Quando você vê todo o capítulo 2, que são somente 10 versículos, Jonas está orando, se arrependendo, se quebrantando, se humilhando. Deus não fala nada. Versículo 10, o que Deus fala? Deus fala para o peixe, olha, vai lá vomitar Jonas na praia. Deus fala com o peixe e não fala com ele. Vai vomitar ele na praia. O que eu aprendo com isso aqui? 2 coisas, pelo menos. Primeiro, é preciso obedecermos à direção de Deus, caso contrário a gente vai ter que responder pelos nossos atos. O que Deus tem mandado você fazer que você não está fazendo hoje? É preciso o quê? Obedecer. Segundo, se nós falharmos, e se a gente talvez se sentisse hoje submerso no mar de tantos problemas, e se eu me arrepender, se eu pedir misericórdia de Deus, se eu clamar a Deus, Deus é poderoso para me resgatar. Amém ou não, gente? Então, existe solução para você. Talvez você fale assim, Watson, eu estou no mar da depressão. Eu estou no fundo do mar das dívidas. Eu estou sem saber o que eu faço da vida, sem direção. Você pode estar onde você estiver. Se você tiver um coração genuíno e você falar, Deus, mesmo dentro desse peixe, mesmo dentro desse fedor terrível, você pode clamar e Deus te responde. Para a gente finalizar, quero chamar já o Ministério de Louvor. A oração bíblica explícita não é aquele prognóstico de vãs repetições, como algumas igrejas fazem, como rezas e também novenas. Eu coloquei na linha de transmissão essa semana essa frase, mas é um diálogo informal e espontâneo. Diga assim comigo, diálogo informal e espontâneo. Oriundo de quem? Do meu espírito, em conexão com o Espírito Santo. A oração, meus irmãos, é uma linha direta com o céu. A oração, meus irmãos, é exatamente a chave que abre a porta. A oração deve ser a nossa primeira atitude e não a nossa última opção. Lembra, diga assim, oração é a primeira atitude e não a última opção. Ezequias, primeira coisa,
eu falo com Deus. Veja comigo algumas frases, que eu coloquei 4 frases aí. Madre Teresa de Calcutá, grande missionária, disse que a oração torna nossos corações transparentes. E só um coração transparente pode escutar a voz de Deus. Quem quer escutar Deus aqui? Não existe outra maneira a não ser orando. Rick Warren diz que as pessoas podem rejeitar o nosso amor, ou rejeitar nossas palavras, todavia elas não têm defesa contra as nossas orações. Martim Lutero disse que a oração é o suor da alma. Carlos Barromeu disse que a oração é o princípio, o progresso e o complemento de todas as virtudes. A minha pergunta para você nessa manhã, para a gente finalizar: como podemos considerar outro caminho que não seja uma oração fervorosa como estilo de vida, meus irmãos? Como diz a antiga canção, em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Fique em pé agora, em nome de Jesus.